Bom dia, meus amados, paz do Senhor Jesus Cristo. Queria deixar aqui registrado esses ensinamentos aqui para abençoar a minha vida e a sua vida, né? O capítulo 17, né, do livro do Apocalipse, João vai tratar de alguns assuntos ali que é bem polêmico você tentar dizer o que é claramente, mas eu creio que pela iluminação do Espírito Santo a gente vai estar, em nome de Jesus aí, dando um esclarecimento melhor para que compreendamos o que está acontecendo nos nossos dias. Olha só, uma parte do capítulo 17 do livro de Apocalipse, escreveu João, é essa aqui, ó. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. 5 já caíram e um existe, outra ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, segundo os teólogos aí de plantão, os intérpretes da Bíblia, eles estão dizendo que essa parte aí, né, do texto, com seu contexto, está se referindo aos papas, né, da Igreja Católica aí, dizendo que o atual Papa aí é o 8º Papa, né? Papa que foi escolhido aí no conclave que teve no dia 8 de maio aí de 2025, né? O Papa Francisco morreu, enterraram ele, fizeram o conclave e escolheram esse Papa americano aí. Então dizendo que ele é o 8º Papa. Se você for estudar a história da Igreja Católica aí, você vai ver que em 1929, né, houve lá o Tratado de Latrão, né? Benito Mussolini, juntamente com o Papa Pio XI, eles apresentaram ao mundo o Tratado de Latrão. E um dos principais assuntos desse tratado foi a criação do Estado de Roma, do Estado do Vaticano, perdão, dentro de Roma, sendo Roma a capital da Itália. Então ali ficou estabelecido isso, que fosse criado o Vaticano. O Vaticano passou a ser um país dentro de um país, e o Vaticano, como foi criado dentro, né, da cidade de Roma, ele acaba sendo um enclave, né? Ele está dentro da cidade de Roma, e dentro do Vaticano tem a Santa Sé, tem a Igreja de São Pedro, e temos também lá, né, a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Só que quando nós estudamos o texto com iluminação, não tem nada a ver com os que estão falando aí, porque primeiro, ele diz aqui no texto que 5 caíram. Se eles associarem isso aqui com os papas, o primeiro papa lá de 1929 foi o Papa Pio XI. Então, se nós contarmos de lá até aqui, Francisco foi o 8º Papa. Se nós não contarmos com o de 1929, depois de Jesus Cristo, aí sim, aí seria o 8º Papa. Mas não tem nada a ver esse assunto aqui com os papas. Por quê? Porque depois ele fala aqui, ó, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Quer dizer, então, aqui eu já tenho uma identificação geográfica. 7 montes, aonde a mulher pode ser uma nação, uma instituição ou uma cidade que foi construída sobre 7 colinas, ou 7 montes. Então já sei que geograficamente tem algum lugar aí no mundo aonde tem 7 montes, e essa tal mulher aí, que pode ser a instituição, uma cidade ou uma nação, foi construída em cima, beleza. Aí ele diz aqui, e são também 7 reis. Em profecia, reis representam reinos. Ele diz que 5 já caíram e um existe, outra ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Sabemos que João, quando escreveu o livro do Apocalipse, está lá na história, nos anais da história, foi por volta do ano 96 depois de Jesus Cristo. Ele está preso na ilha de Patmos, ali no Mar Egeu, e ali ele vai ter a revelação do conteúdo do Apocalipse. Então, quando ele diz que 5 já caíram, os 5 reinos anteriores ao reino
que governava o mundo na época de João, que o reino que governa o mundo na época de João é o Império Romano, do Ocidente. E ele diz que os símbolos anteriores já tinham caído. Ele diz que posteriormente o Império Romano, que é da época dele, viria um outro. Ainda não tinha vindo, mas viria um sétimo reino. E quando viesse, ele duraria um pouco de tempo. Então aqui eu fiz uns desenhos interessantes para você compreender. Olha aqui, ó. Aqui são 7 colinas, 7 montes, e a mulher está sentada sobre esses 7 montes. E hoje nós sabemos que a profecia está falando da cidade de Roma, né, que foi construída sobre 7 colinas, e a 8ª colina aqui, ó, ela foi aonde foi construído o Vaticano. O Vaticano foi construído em cima de uma 8ª colina, que é chamada de Colina do Vaticano, que é a 8ª colina, que também é o 8º reino, só para você ter uma ideia aqui. E também são 7 reis, 7 reinos que existiram, olha só. A Babilônia em 606, os medos e os persas em 538, os gregos em 331, a Roma monarquia em 753, a Roma república em 509, a Roma império de 27 a.C. a 476 d.C., a Roma império do Ocidente. E em 538 a 1798 depois de Jesus Cristo veio a Roma dos Papas, e de 1929 depois do Senhor Jesus Cristo veio a Roma papal renascida, né, que vai se apresentando ao mundo aí o Tratado de Latrão. E aqui fala dos 10 chifres, que serão 10 superlíderes mundiais que estão sendo preparados, né? Até então, desde a época de João até aqui, esses 10 superlíderes ainda não foram apresentados ao mundo. Aí está aqui, ó, os 10 superlíderes representados aqui pelas setinhas aqui. Essa mulher aqui, que é chamada de meretriz, que é a grande cidade, né? Porque a Roma antiga, ela tem uma associação com o Vaticano diretamente, até porque o Vaticano está dentro de Roma. Ele é um país independente, mas dentro de Roma, é por isso que ele é um enclave. E o Papa é tido como bispo de Roma. Então a gente está vendo toda uma associação aqui com o Vaticano, e não é à toa que o Vaticano ele foi construído em cima da 8ª colina. O 7º foi a Roma dos Papas, e o 8º foi uma extensão dessa Roma dos Papas, que com a Revolução Francesa veio a perda aí da hegemonia papal, mas em 1929 ela voltou, né? Então a gente entende hoje do contexto e do texto estava se referindo aqui. Não tem mais como negarmos isso aqui, tá? Tanto é que de 538 a 1798 foram os 1260 anos, né, de governo dessa hegemonia papal. Vamos lá. Ele diz aqui, ó, no versículo 11: e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, quer dizer, o 8º reino, e procede dos 7 e caminha para a perdição. Aí se eu voltar aqui, você vai entender isso aqui, ó. A besta que era e não é o 8º reino, aqui, ó, e é um dos 7, tá vendo aqui, ó? Está falando da Roma papal,
que a hegemonia papal termina com a Revolução Francesa em 1798. Em 1799 o Papa Pio VI ele morre lá em Valência, no seu exílio, e a extensão do sétimo foi o oitavo reino, que é o reino, né, da criação do Vaticano, a Roma Papal Renascida. Então tu vê que bate direitinho o ensinamento sobre, tá vendo? A besta que era e não é, também é ele, o oitavo reino, e procede dos sete. Então, depois do sétimo reino, que foi Roma Papal, quem veio? Roma Papal Renascida. E diz que caminha para a destruição. Aí aqui, através da estátua que foi apresentada lá no sonho do rei Nabucodonosor, a gente vai entender algumas coisas aqui para compreendermos. O que ele fala? Ele diz que 5 já caíram. Então, qual foi os reinos que já caíram? Levando em consideração que o início do tempo do fim começou na Babilônia no ano 606 a.C. e a contagem regressiva está em andamento. Por isso, se você não compreender essa chave bíblica aí, fica se falando muita coisa sem entendimento. Então ele fala que 5 já caíram. Por que 5 já caíram? Porque o império que governava o mundo da época de João era o Império Romano do Ocidente. E João, justamente por seguir a Cristo e ensinar as doutrinas de Cristo, ele está preso na ilha de Pátimo, no Mar Egeu. Então, quando ele escreve, ele diz: 5 já caíram. Quais os reinos que tinham caído? Caído em que sentido? Que esses reinos tiveram poder e governaram o mundo na época deles. Só que agora, na época de João, esses 5 reinos, eles até existem, mas não com a força e o poder que eles tinham. Ele diz que 5 caíram. Então caiu o reino babilônico 1, os medos e persas 2, a Grécia 3, a Roma monarquia 4 e a Roma república 5. Pronto. Esses 5 reinos já não mais eram o que foram, caíram, não tem mais o poder de domínio que tinham. E ele diz que um existe. Qual é o reino que existe? O que ele estava inserido, escrevendo no Apocalipse, o Império Romano do Ocidente. Por isso que a profecia diz: um existe. Então aqueles 5 passaram. Vamos recapitular aqui. Ele diz que 5 já caíram: Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma monarquia e Roma república. 5 caíram, um existe. Beleza. Ele diz que um outro é vindo. Quem é que veio depois da Roma Império? Só para a gente entender aqui, tá? Nesse período aí de Roma Império, né, que tem a transição lá do ano 27 a.C. e o ano 476 depois de Cristo, foi nesse período aí que Jesus nasceu, nessa transição, implantou aí, instituiu a sua igreja. Ele morreu lá na cruz, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus e deixou a sua igreja instituída e a liderança que ele constituiu para dar continuidade junto da igreja ao ministério que ele iniciou nessa terra. É quando o livro de Daniel, capítulo de número 2, aqui, ó, do versículo 43 ao 45, diz da pedra que foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos e caiu nos pés da estátua e destruiu todos esses reinos. E essa pedra cresceu e se tornou uma grande montanha, quer dizer, o reino do Senhor Jesus Cristo que ele implantou aqui na terra. E a pedra é o próprio Jesus Cristo. Não tem, se você for estudar lá na história, você vai ver que isso aí foi o que aconteceu. Justamente Jesus nasceu nessa transição aí da Roma Império, do ano 27 antes de Jesus e o ano 476 depois de Jesus Cristo, que foi quando o Império Romano do Ocidente foi destruído. Aí o que a gente vê aqui? Em 538
a 1798 depois de Jesus Cristo, qual foi o reino que veio? O Roma Papal, que tem sua origem em 538 depois de Jesus Cristo, a 1798 depois de Jesus Cristo. E nesse período aí foi quando aconteceu a Revolução Francesa, né? O Papa Pio VI foi preso, foi exilado na cidade de Valência, morreu no exílio no ano de 1799. A hegemonia papal terminou. E aqui em 1870 depois de Jesus Cristo foi quando o rei Emanuel II, através das tropas do seu exército, invadiram a cidade de Roma e acabaram de uma vez por todas com a hegemonia papal, prendendo o Papa vigente da época, era o Papa Pio VII, e assumiram de vez Roma e anexando Roma às terras italianas. E ele diz que o oitavo, adivinha, ele diz que é um dos 7 e caminha para a perfeição. Quem foi o oitavo reino que veio? Roma Papal Renascida, que em 1929, depois do Senhor Jesus Cristo, Benito Mussolini e o Papa Pio XI, eles apresentam ao mundo o Tratado de Latrão. Dos muitos assuntos ali tratados, um dos principais foi a criação do Estado do Vaticano, que foi criado, construído em cima da 8ª colina em Roma. Tanto é que essa colina se chama Colina do Vaticano, fechando de uma vez por toda a compreensão de que o assunto do capítulo 17 está falando de Roma Papal e Roma Papal Renascida. Em nenhum momento está falando dos 8 papas, não está falando de papas, está falando aqui de reinos, até porque o Vaticano vai ser um país dentro de um país. O Vaticano ele é construído em cima da 8ª colina em Roma, por isso que ele é um enclave, ele está dentro de Roma. O Vaticano tem a Santa Sé, ele tem ali a Igreja Católica Apostólica Romana, que a sede está ali dentro, né, do Vaticano, e a igreja mais bem falada e reconhecida no mundo, que é a Igreja de São Pedro, para você ver como é que tem toda uma associação ali. Então, o 7º que veio depois do que existia, que era o Império Romano do Ocidente, que foi destruído em 476 depois do Senhor Jesus Cristo, o 7º foi qual? A Roma dos Papas, que foi de 538 a 1798. E depois da Revolução Francesa e da conquista de Roma em 1870, em 1929 veio o 8º reino, que é o Roma Papal. Aí, para nós compreendermos o que está seguindo, eu vou fazer um outro estudo sobre o capítulo 13, para nós entendermos a união que vai ter da besta que surgiu do mar e a besta que surgiu da terra, a união entre eles, e também o apoio que os 10 superlíderes, né, vão estar dando à besta, vão perseguir a igreja, os judeus. É quando o Senhor Jesus Cristo vai dar cabo dessa perseguição, tá bom? Isso aqui é só para nós entendermos como que se fala muita coisa aí sem compreensão, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida aí. Então não há mais dúvida nenhuma que o capítulo 17 do livro do Apocalipse, João está tratando de um assunto que hoje se sabe, né? Vou voltar aqui só para nós recapitularmos aqui alguma coisa rápida aqui, para você entender isso aqui. Está aqui, ó. A mulher é a cidade de Roma. Está falando da cidade de Roma. Os 7 reinos, está falando do babilônico, dos medos e persas, dos gregos, da Roma monarquia, da Roma república, da Roma império e da Roma papal. E o 8º que viria justamente está lá dentro de Roma,
é o Vaticano, que foi construído em cima da oitava coluna. Ele também venceu o oitavo reino. O Vaticano é um país dentro de um país. O Papa, ele é o bispo de Roma, líder espiritual da Santa Sé. Ele também é chefe de Estado. Por quê? Porque o Vaticano é um país, é o maior país do mundo. E os 10 chifres com diademas são os 10 reis, né? 10 super líderes mundiais que estão sendo preparados aí. Breve vão apresentar aí o G10 ao mundo. Eu acredito que isso vai acontecer aí lá para o ano 2030, porque tem uma agenda da Organização Mundial da Saúde, a agenda chamada de Agenda 2030. Eles têm que implantar aí o sistema que vai governar o mundo. Então, creio que em 2030 vão ter muita surpresa aí com esse sistema mundial aí. É bom a gente se preparar em nome de Jesus, mas está aqui. Queria deixar registrado isso aqui porque eu estou vendo um monte de gente falando coisas aí que não sabe. E fica aqui bem claro, tá vendo? Só recapitulando. 5 já caíram: Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma Monarquia e Roma República. Esses 5 caíram. Um existe: Roma Império do Ocidente. Um outro é vindo. Quem veio? Roma Papal. E como você bem sabe, na transição do ano 27 a.C. ao ano 476 depois de Cristo, é nessa transição aí que Jesus nasce e morre. E no ano 476, o Império Romano do Ocidente é destruído. Não se esquecendo que nós temos também o Império Romano do Ocidente, mas é um outro estudo, tá bom? Aí ele diz que o sétimo, nós sabemos que na história foi o Roma Papal, que veio depois do Roma Império do Ocidente, e o oitavo, Roma Papal Renascida. Não tem como ter mais dúvida, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aí no próximo estudo vamos falar do capítulo 13 do livro do Apocalipse e a associação com o capítulo 17, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aqui quem vos falou foi o pastor Edson Diniz. A paz do Senhor Jesus.